Nós conhecemos muitas coisas a respeito de Salomão, mas conhecemos muitas coisas positivas acerca da vida de Salomão, acerca da biografia de Salomão. Mas hoje eu quero refletir com vocês a respeito de alguns pontos negativos da vida de Salomão. Porque Salomão, como todo ser humano, não foi um homem perfeito. Foi um homem também cheio de falhas. Foi um homem que cometeu muitos erros. E é irônico até nós falarmos que Salomão cometeu erros, quando Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E um dos maiores erros que Salomão cometeu foi exatamente o erro mais básico da vida de um cristão, o erro mais básico da vida de um crente. Que erro é esse, pastor, tão básico que Salomão não podia ter cometido de jeito nenhum? É o erro de desobediência a Deus. Mas começa com a desobediência de Salomão, quando a Bíblia nos diz, principalmente aí no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Aí ele vai dizer moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, e por aí vai embora. A Bíblia diz que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, Salomão teve aproximadamente 1000 mulheres. E onde está o problema nisso, pastor? Bom, o problema está em dois pontos. Primeiro, porque Deus havia orientado todo o seu povo a não casar-se com muitas mulheres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus havia orientado o seu povo para que não casasse com mulheres estrangeiras. Ou seja, Deus havia dito ao seu povo: olha, não casem com mulheres de outras nações. Não façam isso. Casem-se sempre com mulheres que sejam da sua terra, da mesma nacionalidade que vocês. E o porquê disso, pastor? Por que dessa orientação? O homem acabaria sendo influenciado de forma negativa pelos costumes dessas mulheres. E foi exatamente o que aconteceu. Salomão, por ter casado com muitas mulheres, acabou acontecendo dele conhecer deuses estranhos, deuses que não era da terra de Israel, que não era o Deus de Israel. Ele acabou conhecendo outros deuses de outras terras, deuses que veio junto com essas mulheres. Deus fala com Salomão por 2 vezes, falando: Salomão, você está entrando pelo caminho errado, você está entrando pelo caminho da idolatria, não faça isso, abandone esse caminho. Mas Salomão não deu ouvidos. O caminho da desobediência é um caminho que leva à destruição. O caminho da desobediência é um caminho em que nós entramos sozinhos. É um caminho em que Deus nunca estará conosco. Deus nunca vai entrar conosco num caminho em que Ele disse para você não ir, em que Ele nos orientou para que nós não fizéssemos. O caminho da desobediência é o pior caminho em que o cristão pode seguir. Se a Bíblia está dizendo para você que o comportamento tem que ser A, então você tem que ter esse comportamento. O que tem é que se você fizer ao contrário do que está escrito, você vai estar entrando pelo caminho da desobediência. E quando a gente entra por esse caminho, o fim nunca será o sucesso. E quando eu falo sucesso, eu não estou falando sucesso no sentido de você ser conhecido, ser famoso, não. Você nunca entrará pelo caminho do sucesso no sentido de estar indo por um bom caminho, de atingir o objetivo certo, de atingir o objetivo correto. Então, irmão, entre pelo caminho da obediência. Siga o que está na palavra, siga o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia está falando para que nós façamos, para que você não entre pelo caminho da destruição.
Por mais que o caminho da obediência muitas vezes seja sofrido, mas sempre por esse caminho, porque Deus sempre estará com você, irmão. Você crê assim? Então levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor, porque Deus quer te ver entrando pelo caminho da obediência. Então, irmão, seja obediente. Seja obediente à palavra, seja obediente àquilo que as Escrituras estão nos orientando. Se você, de repente, não quer conversar com o pastor, pedir uma orientação para o pastor, ou para o seu pai, ou para a sua mãe, então vai para a Bíblia, abra a Bíblia, e certamente Deus irá falar com você. Deus te dará uma orientação através da sua palavra. Deus não te deixará enganado. Deus não te deixará de uma forma em que você ficará sem uma direção. Não, mas seja obediente. Seja obediente a Deus. Entra pelo caminho da obediência. Por que ser desobediente? Por que fazer o contrário do que a Bíblia diz? O porquê não obedecer a Deus? A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Jonas, para que Jonas fosse para Nínive. A maioria das pessoas conhecem essa história. Mas Jonas não foi para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Tarsis. Enfim. E ele pegou um navio em direção contrária. E aí, no meio do caminho, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade. E quando aquela tempestade ia abatendo o navio que Jonas estava, a Bíblia diz que os tripulantes ficaram desesperados. Foram até a parte de baixo do navio, onde Jonas lá estava descansando, e o chamaram para avisar o que estava acontecendo. Quando Jonas vê aquela situação, olha o que Jonas diz: calma. Parem de jogar as coisas para fora do navio. Parem. O problema aqui sou eu. Eu sou o problema. E eles olharam: mas como assim você é o problema? Aí ele foi explicar tudo. Toda a historinha. Ele olhou e disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Ele me mandou para ir para um lugar e eu acabei pegando esse navio para ir para outro lugar. E aí aqueles tripulantes, aqueles homens olharam para Jonas e disse: rapaz, é sério? É sério que você me diz que você serve ao Deus que criou os céus e a terra e você desobedeceu a esse Deus? É sério isso? Então veja, até os ímpios, que não tinham conhecimento de Deus, por apenas uma palavra do que Jonas havia dito, já entrou o temor neles, e eles disseram: você é doido de desobedecer a um Deus que criou os céus e a terra? Você é doido de desobedecer a Deus? O que é que você tem na cabeça? O que é que nós temos na cabeça em querer desobedecer a Deus, irmão? O que nós temos na cabeça? Aí alguém pode dizer: não, esse pastor só prega igual João Batista, só quer ver o povo morrer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso, nós estamos na graça, é só alegria, é assim. Então por que Deus matou a Ananias e Safira? Por que Deus matou os dois? Quando os dois disseram que iam vender a propriedade, ia dar o valor todo. Venderam a propriedade, na hora de dar o valor, não deu o valor integral, deu apenas parte do valor. E aí Pedro olha para eles e diz da seguinte forma: vocês não mentiram para mim, mas vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. E na mesma hora eles morreram. E aí o que é que vocês têm a me dizer? Vocês ainda querem desobedecer a Deus, mesmo nós estando na graça, vocês querem desobedecer? É isso? Nós vamos entrar pelo caminho da desobediência? Não, irmão, de maneira nenhuma. Porque da mesma forma que Deus puxa a corda
de um desobediente, Deus faz prosperar os passos de um filho obediente, de um filho que entra pela palavra, de um filho que pratica a palavra, de um filho que tem amor na lei do Senhor, e assim o faz de dia e de noite, irmão. Então levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque Deus está com as pessoas que obedecem a sua palavra. Adore ao Senhor, glorifique ao nome do Deus de Israel. Então, meu irmão, entre pelo caminho da obediência, que é muito melhor. Fique quieto, apenas ore, fique no seu lugar, e aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida, Ele vai cumprir. Pode o inferno se levantar, mas nenhum irá prosperar, porque Deus, o Senhor, foi quem prometeu, e ninguém fará escapar das mãos dele, irmão.